Galera, tem muita gente que pergunta para mim qual é a diferença entre full stack e full cycle, tá? As diferenças são totalmente enormes, são coisas totalmente diferentes, tá? O full cycle é o cara que entrega o fluxo completo da aplicação. O full stack é o cara que domina bem uma stack de tecnologias para trabalhar tanto bem com back-end quanto com front-end. Agora, nada impede de eu ser um desenvolvedor full stack e também ser um desenvolvedor full cycle. O Edmar perguntou, full cycle e DevOps me parece a mesma coisa, Wesley. O que me diz? Na realidade, não, Edmar. Quando a gente está falando em DevOps, a gente está falando muito em cultura, e em principalmente a área de operação conseguir falar muito com a área de desenvolvimento. Além disso, os caras que focam muito na parte de DevOps, os desenvolvedores que trabalham muito na área de DevOps, não necessariamente eles operam a parada o tempo todo ou eles são responsáveis inteiramente por aquilo que eles estão falando. Muitos desenvolvedores também, eles não trabalham na área da arquitetura da aplicação, tá? Então, sim, tem DevOps quando você vai estar trabalhando com full cycle, obviamente, tá? Mas é mais do que isso, tá? A gente está falando sobre mentalidade, senso de propriedade, falar, essa bucha é minha. E para isso, eu tenho que entender de arquitetura de software. Eu tenho que conseguir desenvolver software com uma qualidade melhor, com uma testabilidade melhor, a parte do suporte. Então, tem DevOps incluso nessa parada, mas não é puramente dizer que é DevOps, tá? Então, é diferente, mas eu acho que, como eu disse, existem alguns termos, existem algumas coisas que é difícil a gente responder de uma forma simplista, porque não é simples, né? Porque tem muita coisa envolvida por trás. Por isso que eu fiz essa apresentação. Mas totalmente pertinente aí a sua resposta, a sua pergunta aí, o Edmar. O Edmar falou, mas as ferramentas de ajuda entregue, CI, CD, e depois melhoria contínua para fechar o ciclo de monitoramento também. Depende muito, o Edmar, aonde que você está trabalhando e como você está trabalhando. Por exemplo, muitos desenvolvedores em muitas empresas, eles seguem guidelines do que veio de um arquiteto. Esse cara, ele não necessariamente é responsável, inclusive, pela arquitetura do sistema. Esse cara, não necessariamente, ele é dono do sistema ao ponto de falar qualquer coisa que acontecer, o problema está aqui comigo. Tá? Hoje em dia, normalmente, quando a gente diz fazer DevOps, normalmente é um desenvolvedor, tá? Que ele está desenvolvendo, ele deu o push lá, caiu numa esteira de CI e CD, na hora que ele fez o deploy, e ele consegue ver alguns dados do sistema de como aquilo está rodando. Se você analisar apenas essa parte, isso é apenas um pedaço de tudo aquilo que eu falei antes aí para vocês, beleza? Espero que eu tenha sido claro, realmente. Eu não gosto, por isso que eu digo, galera, eu não sou um cara que apesar de eu estar levantando bandeira full cycle, escrito full cycle e etc., eu não sou um cara que, por padrão, gosta muito só de ficar falando em termos, em labels, né? Porque isso não vai definir necessariamente o profissional. Mas eu acho que o mais importante de tudo que eu falei, eu acho que começa com a atitude. A atitude do desenvolvedor em ter aquele senso de propriedade e de comprometimento em falar que aquela aplicação é dele e ele vai operar aquela aplicação. Ele é responsável pela área de pagamentos da empresa e deixa com ele que ele não vai se preocupar, que você não tem que se preocupar mais com nada. Então, você vai perceber que grande parte de toda essa história de full cycle parte da mentalidade, da atitude de muitos desenvolvedores. Legal? Agora, para ser um full cycle development iniciantes, o custo dessas ferramentas são caros? Alexandre, depende, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Grafana, Kiali, o Istio, tudo que eu usei são todas gratuitas, tá? O Elasticsearch também é gratuito, mas você tem que manter as máquinas, obviamente, tá? Então, sim, se você está trabalhando com uma infraestrutura maior, com microserviços e com mais sistemas, obviamente que por padrão o seu custo vai ser maior, tá? Mas de qualquer forma, somente para você saber, todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês, a não ser ignorando o Google, né?
elas conseguem ser gratuitas, tá? O Elasticsearch é gratuito, o Filebeat é gratuito, o APM é gratuito, o Kiali, o Grafana, o Prometheus, que está pegando aquelas métricas, são todos ferramentas gratuitas. O lance é que você vai ter que ter um cluster rodando todas as ferramentas. Legal? Aqui, Francisco, Alexandre Ramos, maior parte dessas ferramentas lucra vendendo suporte Enterprise. Sim, galera, só para vocês saberem, galera, todo aquele Kibana que você viu, o APM, toda aquela parada lá que você viu rodando, não sou eu que estou gerenciando. Eu estou pagando a própria Elastic para cuidar disso para mim. Eu não queria gastar dor de cabeça em gerenciar cluster de Elasticsearch. Para rodar aquela estrutura, eu estou rodando com 5 instâncias, eu acho. Uma instância do APM, uma para o Kibana, eu estou rodando uma base para o Elasticsearch, eu estou rodando uma de armazenamento de disco com alta disponibilidade, e eu estou rodando uma outra que não é do Logstash, eu estou tentando lembrar que eu não sei de cabeça. Legal? A autenticação do Kibana é pago. Na versão que eu tenho, eu consigo criar grupos e gerenciar o Kibana com controle de acesso e tudo mais. Isso para a versão open source você não consegue, se eu não me engano. Tá? Então, eu tenho versão paga mesmo, eu pago o Elastic, você vai entrar no elastic.co, eu contrato o serviço deles, é o serviço de cloud deles, eles gerenciam essa parada aí para mim. Beleza? Então, assim, tudo tem seu preço, tudo tem seu custo, mas tudo também tem ali, tudo tem ônus e bônus, tá? Agora, galera, é o seguinte, só para fazer uma pergunta rapidamente para vocês, a gente está encaminhando para o final da live, tá? Deixa eu ver o Edmar, colocou. Sobre MongoDB num container, comenta aí, por favor. Complicado de gerenciar, um banco de dados stateful, melhor pegar... Edmar, eu tenho uma regra muito grande para mim, tá? Se for banco de dados pequenininho, WordPress, coisa que não tem dado tanto crítico, eu boto num container dentro do meu Kubernetes e uso de forma stateful, tá? Com Kubernetes você consegue trabalhar de forma stateful, tá? Mas você sabe que a performance não vai ser tão grande porque ele vai alocar um block storage ali e essa informação vai rodar por rede. Se você prestou atenção naquele meu dashboard, tudo que é banco de dados eu uso fora de container, tá? Então eu tenho um Postgres, um cluster de Postgres rodando e um outro de MySQL rodando. Todos fora de container, tá? Eu também não quero gastar tempo em trabalhar com alta disponibilidade de banco de dados, né? Tem alta disponibilidade, recuperação de dados, backup, tem um monte de coisa que você tem que fazer, tá? Por conta disso, tem sharding, você vai poder trabalhar com MongoDB. Então, eu prefiro trabalhar sempre fora do Kubernetes. Mas eu tenho o site lá do fullcycle.com.br, eu tenho o site da Maratona, eu tenho umas coisas assim. Porra, eu taco tudo dentro do Kubernetes daí, tá? Tudo com o stateful, não tem problema, porque não são dados tão críticos, tá? Agora, são dados de transação, movimenta dinheiro, alunos, logs de acesso, essas coisas, eu coloco tudo fora do Kubernetes. Legal? Wesley, certificações de Docker, Kubernetes são diferenciais no mercado? Thiago, na minha opinião, certificação sempre vai ser diferencial. Sempre. Você precisa ter? Não necessariamente. Se você mostrar que você é um cara bom, você vai conseguir a vaga. Mas, às vezes, quem tem certificação, numa questão de empate, consegue te bater. Mas tem muita coisa em relação a isso. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu conheço 2 pessoas que têm certificação do Docker. Eu não tenho e nem estou pensando em ter. O que eu estou pensando em tirar, mas mais por coisas que eu gosto mesmo, por desafio próprio, são as certificações da Elastic, tanto para parte de Elastic Engineering, quanto para a parte de observabilidade, tá? Eu estou pensando em tirar essas 2 certificações. Quem sabe até o final do ano eu me animo para estudar e passar nessa prova, tá? O Luiz perguntou, Elastic versus Splunk. Cara, eu sou muito fraco em Splunk e o que eu mais manjo é Elastic. Então, cara, você está perguntando para a pessoa errada, tá? O Marcelo perguntou, Wesley, para fazer parte do Full Cycle, além dos devs, o pessoal de infra também tem que entrar por dentro das ferramentas ou tem o maior conhecimento delas? Essa é a minha principal dúvida. Marcelo, cara, ótima pergunta para você. Ótima pergunta, tá? Ser Full Cycle Developer não exclui ninguém de infraestrutura.
Porque você vai perceber que a galera de infra é que vai estar no baixo nível ali. Por exemplo, cluster rodando com o Kubernetes. Cara, o desenvolvedor ele não vai ter que ficar monitorando cluster de Kubernetes. Eu monitoro aqui, eu tenho as informações, porque a gente é pequeno. A gente tem um cluster de Kubernetes rodando com 5 nodes, entendeu? Agora, para configurar todos os processos de esteira, CI, CD, provisionar recurso, máquinas, gerar todo esse processo de infraestrutura e tudo mais, cara, isso é coisa de infra. Esses caras são os que vão dar a base para vocês, tá? E para juntar um pouco um papo com o outro, tá?